Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez, voltando aqui para falar do Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Nós estamos no capítulo 3, sobre a criação, no item 2, formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era o caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, isso aqui a gente vai explicar mais à frente, vamos dar continuidade aqui, né? Então, aqui eles mostram que quando a Terra era poeira, depois do Big Bang, tá? Essa conglomerado de poeira cósmica, ela forma uma massa. Existe um processo de resfriamento, formação das placas tectônicas, formação da atmosfera e a vida. Depois nós vamos dar continuidade a isso, tá? Vamos lá. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde um instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida. Crisálida é a casquinha lá o casulo da borboleta, e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então ele fala da formação da Terra, quando houve um resfriamento, começou nos mares, mais ou menos como a ciência fala, iniciou as primeiras formas vivas e aí sucessivamente. Vamos lá, vamos dar continuidade. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre o novo globo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a Terra era uma poeira, depois houve uma condensação. A gente sabe que houve um impacto de um asteroide de gelo que formou a Lua. Esse asteroide de gelo que trouxe a água para o ambiente terreno, e a partir dali, esses elementos, o que ele quer dizer com esses elementos orgânicos estavam no plano espiritual? Por quê? Porque existe, a gente chama uma protoforma. No plano espiritual existe uma forma que já pode condensar os átomos que tinham ali, que ele tinha falado que estavam latentes. Então eles estavam como sementes. Mas isso já existia no plano espiritual, e essa ordem para formar a vida orgânica, ela começou, deu o start no plano espiritual. Vamos dar continuidade aqui. Aí Kardec ele faz uma dissertação aqui. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a dispersão regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservando durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram, a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se.
O que se passa diariamente sobre nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, ao exercer-se sobre os mundos infinitos através das leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. É claro que ele coloca essa orientação aqui para gente, mas existem teorias que vão... cada um vai pensando a sua maneira, de formas filosóficas de pensar de como ocorreu. Então, a gente, basicamente, o que nós temos na ciência é que os elementos foram se aglomerando. E dentro daquela massa de coloide, que era o mar, era uma sopa de elementos, que a vida começou no mar. Era uma sopa de elementos que se reuniram. Mas por quê? Aí o que ele quer dizer é o seguinte: por que esses elementos se reuniram? Porque existiram induções do plano espiritual para que houvesse essa reunião de elementos. E gradativamente esses elementos foram evoluindo até formas de vida. Essas formas de vida foram evoluindo para formas mais complexas de vida. Agora, o que ele cabe aqui, então a origem desses elementos está na indução no plano espiritual desses elementos terrenos, né? Esses elementos inorgânicos que se transformarão em orgânicos. 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Aí a espiritualidade responde: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de germes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? Um pequeno mundo que dormita e desperta. Então ele está falando o seguinte: a gente, por exemplo, durante a decomposição do corpo físico, existem bactérias que elas eclodem nesse momento, né? Mas é mais importante ainda a gente salientar que depois que esse fenômeno, né, através da genética, desse fenômeno que quando ele pergunta sobre as questões da espontaneidade da eclosão da vida, né, então esses elementos eles aconteceram de forma espontânea, mas por uma indução, vamos colocar aqui espiritual, de arquitetos espirituais que estavam ali orientando o fluxo e a formação da Terra. Quem são esses arquitetos para um umbandista? Os orixás. Quem são essas linhas de força que fazem com que os elementos se fundam? Os orixás, meus irmãos. Então vamos lá. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem não foi feito do limo da terra. O que acontece? É importante que quando ele fala assim, olha, a vida começou na terra e foi evoluindo. Quando chegou o momento dessa vida eclodir, no caso aqui da espécie humana, já existia a espécie humana como estrutura material, mas a espécie humana como estrutura espiritual criada por Deus já existia na sua protoforma que eu falei lá no início, ou seja, já existia o espírito. O que não existia ainda era o corpo material para se inserir esse espírito ali, mas ele já existia em formação, já existia uma estrutura organizada para que isso chegasse lá.
também criada por Deus e pelos arquétipos, pelos orientadores maiores dessa formação. Então aquilo ali, antes de ter um corpo humano, já existia o ser humano, o ser que poderia reencarnar numa forma ainda mais embrutecida. Vamos colocar os homens das cavernas numa forma mais embrutecida, que eles começaram a moldar, por exemplo, aqueles primeiros hominídeos que começaram a entrar nesse processo da vida nas questões da humanidade. Vamos dar continuidade aqui, meus irmãos. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? A espiritualidade responde assim: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Todos os vossos cálculos são apenas suposições. Mas a gente vai ter que dizer alguns cálculos do que a ciência já entende hoje. Estamos falando de uma época de 1854 a 56. Hoje, os estudos com carbono, a ciência, ela progrediu muito, tá? Então vamos dar continuidade. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como a sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies dos seres vivos, ou seja, quando existe as primeiras formações dos elementos vivos na Terra, aí a gente vai falar de genética. A genética, aquele conglomerado de proteínas foram se unindo, que a gente disse que existia aquela protoforma no plano espiritual que induziu essa união, mas ao mesmo tempo que foi induzida essa união pelos primeiros momentos, já nessas estruturas já começaram a se estar gravados nessa própria estrutura a propriedade de se manter essa reprodução, manter a disseminação desse processo, né? Então aqui eu lhe falo, olha, Deus formou os seres vivos pela primeira vez. Vamos colocar aqui numa formação espontânea. E depois disso, ele já deixou que isso ocorresse através de uma lei. Ele, Deus, os orixás, não precisam mais induzir esse processo de maneira natural, de maneira espontânea ou natural. O próprio ser já induzido na sua própria formação, ele mesmo se subdivide através da lei da reprodução, né? Da dualidade. Você tem o macho e a fêmea, e aí vai tendo a reprodução. Aí é que ele falou, a espiritualidade respondeu, mas tem como saber aonde apareceu os homens? Ele falou, não, os seus cálculos são quiméricos, mas a gente tem que dizer esses cálculos. Olha lá, 4 bilhões de anos atrás a Terra se formou. As primeiras rochas se formaram há 3,8 bilhões de anos. As bactérias anaeróbias se formaram há 3,5 bilhões de anos. Depois, as bactérias que trariam fotossíntese, 3 bilhões de anos. Bactérias aeróbias, ou seja, anaeróbias porque não tinha ar. Tá? Começou as bactérias que faziam fotossíntese pegavam a luminosidade e transformavam essa falta de oxigênio em oxigênio. Depois criou o oxigênio, apareceu as bactérias aeróbias. Depois os eucariontes, protistas, aquelas primeiras algas, e depois os restos dos animais há 1 bilhão de anos atrás. Aí a mesma coisa, tá? Aqui é só o mesmo gráfico de maneira diferente. Aqui também, ó, a formação da Terra, as primeiras rochas, as primeiras formas primitivas, aqui ó, 2,7 bilhões de anos, aí 3,8 bilhões de anos, e foi, ó, primeiras algas e bactérias 1 bilhão, 600 milhões,
E aí foi o desenvolvimento dos seres vivos na Terra, como a ciência fala. Aqui uma outra explicação. Então, basicamente, meus irmãos, é saber o seguinte: quando os elementos que formaram a Terra se juntaram, os orixás, da mesma forma que eu falei naquele momento, em que os orixás eles trabalharam para a formação do universo, individualmente aqui no nosso planeta, né? Eles estão trabalhando no universo, mas individualmente no nosso planeta, os orixás também trabalhavam. Quando a gravidade atuou em cima dessa poeira cósmica, essa poeira cósmica se juntou, ela aqueceu, houve um resfriamento, bateu o cometa, então tudo houve um processo para a formação do ambiente necessário. Deus e os orixás já tinham em mente a formação do estado de vida que seria no nosso planeta. Não foi algo ao acaso, foi algo pré-formado, já antecipado por eles. Já existia a vontade de Deus que aquilo ocorresse, e os orixás trabalharam para isso. Então, meus irmãos, que a gente fique por aqui e que a gente possa gradativamente progredir nesse processo de entendimento do Livro dos Espíritos. Para umbandistas, fiquemos com Deus. Axé.